Como cuidar de pássaros recém-nascidos. Devolvendo um pássaro recém-nascido aos seus pais. Jamais retire um passarinho do ninho. Caso você encontre um pássaro sozinho no ninho, não imagine que ele foi abandonado pela mãe. É mais provável que ela tenha saído para buscar comida e volte logo. Não importa o quanto ele paie e chore. Nunca tire um pássaro recém-nascido do ninho. Pense nisso como uma espécie de sequestro. Devolva passarinhos perdidos ao ninho. Normalmente, pássaros bebês ainda não possuem penas. Se eles caírem do ninho, ficarão expostos a vários riscos. O melhor a fazer nesses casos não é levá-los para casa, mas sim recolocá-los no ninho. Vasculhe as árvores e arbustos próximos ao lugar em que pássaro caiu. Se encontrar um ninho vazio, coloque-o lá. Assim, a mãe dele o encontrará quando voltar. Lembre-se de manuseá-lo com delicadeza. Crie um ninho improvisado se você não encontrar o ninho original. Pássaros podem deixar seus ninhos muito bem escondidos. Se você não encontrar o lar do seu passarinho, improvise um abrigo em que ele possa ficar enquanto espera o retorno de seus pais. Coloque grama ou pedaços de papel toalha numa caixa ou numa tigela e deixe o pássaro lá. Outra solução é colocá-lo numa cesta com alças e pendurá-la no galho de uma árvore próxima. Deixe o ninho improvisado no lugar em que você encontrou o pássaro. Aguarde e veja se ele vai ser encontrado pelos pais. Chame as autoridades se os pais não encontrarem o filhote. Depois de esperar 1 hora ou mais, entre em contato com um centro de preservação se o filhote não for encontrado por uma ave adulta. Centros de reabilitação da vida selvagem possuem os recursos necessários para assegurar a saúde e a felicidade do passarinho. Se for impossível encontrar um centro de reabilitação, ligue para veterinários, pet shops ou para a Sociedade Protetora dos Animais e veja o que eles podem fazer. O Centro de Reabilitação da Vida Selvagem vai lhe perguntar onde você encontrou o filhote. Quando estiver curado, ele será devolvido pelos profissionais ao seu lugar de origem. Portanto, seja tão específico quanto possível, protegendo filhotes de pássaro em seu habitat natural. Procure penas. Se o passarinho tiver penas ou penugem, ele não é mais um bebê. Pássaros dessa idade já estão aprendendo a voar. Observe se ele possui algum ferimento. É comum que os pássaros caiam do ninho nesta fase da vida, já que eles precisam pular do ninho para aprender a voar. Provavelmente, o filhotinho encontrado por você estava tendo uma aula de voo com os pais, que devem estar por perto. Se o filhote estiver mancando ou tentando poupar uma das asas, pode estar ferido. Não havendo nenhuma evidência de que ele está ferido ou doente, deixe-o em paz. Ficar fora do ninho faz parte da vida de um passarinho jovem. Na hipótese de o filhotinho estar num lugar perigoso, mude-o de lugar. Observe a área ao redor. Há algum cachorro, gato e outras ameaças por perto? Ainda que o filhote esteja perfeitamente saudável, é necessário protegê-lo de tudo que representar um risco. Abrigue o passarinho num arbusto ou num galho alto para que os predadores não consigam pegá-lo. Observe-o e aguarde o retorno dos pais dele. Caso nenhum pássaro adulto volte dentro da próxima hora, comece a procurar ajuda profissional.
Entre em contato com um centro de reabilitação da vida selvagem. Lembre-se, os profissionais dessas organizações têm mais recursos e experiência para cuidar do filhotinho. Se você quer que ele tenha mais chances de ser saudável, é melhor deixá-lo nas mãos de um especialista. Lembre-se de informar com detalhes onde você encontrou o pássaro. Leve um pássaro ferido a um veterinário. Se você notar sinais de doença ou de ferimentos após observar o filhote por alguns minutos, procure ajuda. Com cuidado, apanhe-o e coloque-o num ninho improvisado. Não tente tratar de um pássaro ferido sozinho. O melhor a fazer é levá-lo a um veterinário ou a um especialista. Observação: alguns veterinários não tratam de animais selvagens. No entanto, eles podem encaminhá-lo a um profissional mais indicado, cuidando do pássaro até a chegada do Centro de Reabilitação da Vida Selvagem. Encontre uma caixa de papelão pequena ou uma tigela de plástico. O formato estreito e fechado do ninho transmite ao pássaro uma sensação de segurança. Não o coloque numa caixa enorme. Em vez disso, abrigue-o num espaço pequeno. Coloque uma fonte de calor na caixa. Passarinhos precisam de mais calor do que humanos. Embora nós nos contentemos com temperaturas de 20 a 25 graus Celsius. Um filhote de ave precisa de aproximadamente 30 graus Celsius. Para atingi-los, basta colocar água quente numa garrafa plástica ou numa bolsa térmica. Se você tiver uma lâmpada aquecedora, pode usá-la também. Não coloque água quente demais na bolsa ou na garrafa. Calor em excesso será prejudicial à ave. Ajuste a temperatura de tal modo que você consiga pôr a mão na fonte de calor. Seja uma bolsa térmica, uma garrafa plástica ou uma lâmpada aquecedora. Sem se queimar ou sentir desconforto. Abrigue o pássaro no ninho. Lâmpadas aquecedoras devem ser mantidas a uma distância segura do filhote, a fim de que ele não sofra hipertermia. Se for usar outra fonte de calor, como a bolsa térmica, não a coloque em contato direto com ele. Em vez disso, organize várias folhas de papel toalha no formato de um ninho e posicione-o em cima da bolsa ou da garrafa. Cubra a caixa. Quanto maior a escuridão e o silêncio no ninho improvisado, mais seguro o filhote vai se sentir. Use um tecido leve ou jornal para tampar a abertura da caixa. Mas lembre-se de criar passagens para a circulação do ar. Outra solução é colocar a caixa dentro de uma cabine de transporte para cães ou gatos. Deixe o pássaro isolado. Ele ficará mais tranquilo num lugar silencioso. Afaste crianças, animais de estimação ou qualquer coisa que possa assustá-lo do lugar em que você deixar o ninho. Não manuseie o filhote mais do que o necessário. Você pode até achar o passarinho adorável, mas ele certamente acha os humanos apavorantes. Resista à tentação de segurá-lo por prazer. Toque nele apenas quando for transferi-lo do chão para o ninho improvisado. Mantenha as mãos e o lugar em que você deixar o ninho limpos. Pássaros selvagens podem transmitir muitos germes e doenças. Sempre que for preciso manuseá-lo, lave as mãos imediatamente. Não leve o pássaro para a cozinha e nem para os lugares em que você costuma comer. Você não vai querer coliformes fecais de aves na sua comida. Não dê água ao pássaro. Essa instrução parece estranha,
Mas a verdade é que filhotes de pássaro não bebem água. Se você oferecer água com uma seringa ou com um conta-gotas, ela pode se alojar nos pulmões do passarinho e provocar a morte dele. Peça orientações de como alimentar o pássaro a um especialista em vida selvagem. Ao entrar em contato com o Centro de Reabilitação da Vida Selvagem da sua região, pergunte se você deve alimentar o passarinho. Caso eles consigam buscar o animal em pouco tempo, vão instruí-lo a não alimentar o animal. No entanto, se eles não puderem pegar o animal imediatamente, vão explicar que tipo de alimento você deve oferecer a ele. Nem todas as espécies de aves se alimentam da mesma coisa. Leite, farelo de pão e outros alimentos que parecem bons para pássaros podem lhes causar diarreia e outras doenças. Portanto, observe rigorosamente as regras estabelecidas pelo especialista. Use ração de cachorro em lugar de grãos. Faça isso apenas se você tem certeza de que é seguro oferecer grãos ao tipo de pássaro que você capturou. Pombas, por exemplo. Desde que por um pequeno período, a ração canina pode substituir a alimentação natural do pássaro até que ele seja levado pelo centro de reabilitação. Deixe a ração mergulhada em água por 1 hora. Respeite a proporção de 1 parte de ração para 2 partes de água. Ofereça pedaços pequenos, não maiores do que ervilhas, de ração encharcada. Não deixe a ração na água por tempo demais. Lembre-se, você deve evitar que a água chegue aos pulmões do passarinho. Além disso, você pode comprar fórmula para filhotes de papagaio numa pet shop. Siga as instruções da embalagem para prepará-la. Leve a ave ao centro de reabilitação quando a hora chegar. Quando contatar a organização, ela informará quando você deve entregar o pássaro. Até lá, evite perturbá-lo e deixe-o num ambiente calmo e silencioso. Alguns veterinários aceitam ficar com o passarinho e encaminhá-lo para um especialista em vida selvagem. Pergunte aos veterinários locais se eles aceitariam fazer isso por você.